Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br, está aí na tela para você. Bom, e amanhã, dia 15 de março, é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. Pois é, a data marca o envio de uma mensagem do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ao Congresso americano em 1962, tratando da proteção dos interesses e direitos dos consumidores. Consumidores somos todos nós, disse Kennedy naquela época, o que foi considerado aí pelas Nações Unidas como uma declaração fundamental para o desenvolvimento dessa área do direito em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor está em vigor desde março de 1991 e foi um marco para a regulação das relações entre fornecedores e clientes de todo tipo. E nos últimos anos, com a popularização da internet, essa comunicação ficou ainda mais rápida, direta e começou até a ganhar repercussão de proporções muitas vezes inimagináveis. Para muita gente, as redes sociais se tornaram um espaço para qualquer tipo de reclamação sobre problemas com algum tipo de compras e mau atendimento. Segundo o estudo Qualidade do Atendimento ao Consumidor no Brasil, 9 em cada 10 consumidores brasileiros já vivenciaram experiências de consumo desagradáveis. E aí eu pergunto para você em casa, já teve algum problema ao contratar serviços de alguma empresa? Ou já usou a internet para fazer alguma reclamação? Então fique ligado no programa de hoje, compartilhe sua história com a gente. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Vanilson Oliveira, que é jornalista. Aqui ao meu lado está a Érica Machado, que é assessora jurídica do PROCON do Rio de Janeiro. E também conosco está o Marco Antônio da Costa, ele é professor de Direito da Universidade Mackenzie. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas e para contar a sua história para a gente também. Aproveite aí a nossa rede social, você pode acessar o nosso perfil no facebook.com/canal Futuro Oficial. Aqui você pode se juntar a essa rede de mais de 250 mil pessoas aí ligadas aqui no Futura e curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e deixar registrada aqui a sua participação para o programa de hoje. Também pela internet você tem como opção o Twitter, mandando sua mensagem para o perfil que é o @canal Futura. Ou ainda você pode pegar o seu bom e velho telefone e ligar para a gente no 0 operadora 21 3523 40. Enquanto você manda o seu recado do boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo bom? Boa tarde. Quero começar ouvindo o Vanilson, que está sentado aqui no meio dos nossos entrevistados, que é conhecido entre os amigos dele como um reclamão. Por que, Vanilson? Bom, eu tenho alguns casos, né? E como jornalista e escrevendo economia, sempre estou reivindicando meus direitos. Então, aprendi com o jornalismo a tudo que me acontece, eu vou lá e posto e faço uma reclamação. E tem alguns casos assim pitorescos, né? Mas você tem tido retorno das empresas que você posta na internet as reclamações? Todas as vezes eu tive retorno, né? E sempre positivo. Apenas uma vez que eu tive não tive retorno. Mas todos os casos eu tive um retorno positivo e resolvi o problema rápido. Mas dá alguns exemplos pra gente. Foi o que? Restaurante, ou compra de roupa, compra pela internet? Bom, em que caso você teve problemas? Eu tive compras, uma peça de roupa, uma roupa de praia, e manchou a peça, né, na segunda vez que eu usei. Então eu entrei em contato, fiz uma reclamação pelo Facebook e automaticamente eles entraram em contato comigo e me pediram para ir à loja, que eles resolveriam. E na loja, para minha surpresa, não questionaram nada. Falaram que sim, que eu estava certo e que em 5 minutos me deram a possibilidade de trocar de peça. E você ficou surpreso? Fiquei surpreso. Mas na verdade é o seu direito que está sendo garantido, sim, claro. Foi a prática correta, né? Claro, mas eles não questionaram ali se foi que eu lavei de modo errado, se foi a forma que eu manipulei. Não questionaram nada. Uhum. Pegaram a peça e me deram a opção de escolher outra no mesmo valor e efetuei a troca de modo bem simples. Sr. Marco, esse deveria ser o procedimento adotado por todas as empresas, né? A gente se surpreende com o correto, né? Na verdade, infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes. Exatamente. O correto, às vezes, surpreende quando você tem na ponta o fornecedor que realmente está ciente, tem que trocar, substituir o produto que apresentou um vício sanável, substitui imediatamente. E mostra como é que é a força mesmo até da própria rede social, né? Quer dizer, por ter o vírus, né, essa comunicação viral no Facebook, muitas vezes é mais fácil mesmo, substitui logo a peça, não deixa retornar para dentro do ambiente virtual e dizer que não substitui a peça. Talvez até a força do Facebook, da rede social,
tenha contribuído para essa conduta desse fornecedor de evitar qualquer outro tipo de... Mas normalmente tem um prazo, né, de 30 dias. Se algum produto que você compra deu algum defeito, teve algum problema, a loja, o fabricante tem que trocar isso em 30 dias, né, Érica? Sim, 30 dias se o produto for não durável, ou se for não durável, e 90 dias para produto durável. É esse o prazo de reclamação assim, que o Código de Defesa do Consumidor concede aos consumidores. Esses prazos são até um pouco controvertidos, porque no caso, como é um vestuário, né, ele deveria trocar imediatamente mesmo, porque ele considera como produto essencial, então ele deveria receber logo imediatamente. Aí você entra nessa controvérsia dos prazos, mas de qualquer forma já é surpreendente e é um grande passo se ter um fornecedor que não tem, porque... Não tem problemas. Normalmente vamos encaminhar para análise, aí fica a análise, que é essa prática abusiva de fugir à sua responsabilidade. Então isso é um exemplo que talvez 23 anos de comemoração de código pode ser que estejamos adquirindo um patamar. Você acredita que a gente está amadurecendo nesse sentido, nessas relações entre fornecedores, consumidores, devido ao código? Sem dúvida nenhuma houve um amadurecimento. Mas a sociedade de consumo por si só é muito dinâmica, as práticas vão mudando, os comportamentos vão mudando e infelizmente você tem aquele fornecedor que busca sempre o contorno da lei para fugir daquela prática que muitas vezes o judiciário barra a lei, barra tem a interpretação e busca um outro caminho de busca, mas que vai buscando a atualização e exigindo sempre um comportamento do judiciário, dos órgãos de atuação, na interpretação e na busca. Mas que houve uma melhora nesse comportamento, sim, é indiscutível. Eu acho que não só pela lei que houve a melhora, mas pela agora o consumidor está buscando o direito, está sabendo as coisas. A postura do consumidor mudou. Então isso também desde o Código de Defesa do Consumidor. Ele tomou consciência dos seus direitos. Ele existe, porque uma coisa é a lei existir e as pessoas não saberem dela. Essa é uma lei que pegou, como a gente costuma dizer. Essa é uma lei que pegou e é uma lei mais acessível. Eu acho que ela tem uma linguagem um pouco mais clara. Tem algumas coisas que só há discussões acadêmicas, mas tem outras que facilitam o entendimento dele. Tanto que a gente tem aí uma lei que obriga os estabelecimentos a terem um exemplarzinho do CDC. Ou seja, só pedir CDC, tá lá. O Código de Defesa do Consumidor. Aliás, a gente sempre estimula o pessoal que assiste Conexão Futura a buscar mais informações sobre as pautas que a gente está discutindo aqui. Inclusive, na internet é muito fácil você encontrar o texto na íntegra do Código de Defesa do Consumidor. Então, vou colocar na tela para você já poder ver aqui o exemplo. É só você colocar ali no site do planalto.gov.br. Aqui tem esse código difícil que é C-Civil_03. Mas você coloca aí no buscador na internet facilmente Código de Defesa do Consumidor. Tem esse texto na íntegra, que é fundamental para você conhecer os seus direitos aí. E não precisa ser advogado, ser especialista no assunto, como disse a Érica aqui, é um texto simples até, de certa forma, para você entender e colocar aí na prática, reivindicar pelos seus direitos. Agora, Érica, a questão do PROCON também eu vejo que cada vez mais se tornou uma entidade popular, né? As pessoas conhecem o PROCON, as pessoas recorrem ao PROCON como uma ajuda, um tipo de emergência, qualquer problema na loja, um tipo de atendimento, vou chamar o PROCON. O consumidor ele tenta resolver o seu problema amistosamente, né, com o fornecedor, e quando ele não consegue, ele busca o PROCON, porque o PROCON tem um atendimento gratuito e o PROCON tenta fazer a conciliação, mediar esses dois lados conflitantes. Não conseguindo, aí só resta o consumidor entrar no judiciário e o PROCON tem aquele papel de pedagógico punitivo que vai determinar sanções para esse fornecedor que descumpriu a lei. Bom, e o PROCON também tem site na internet, eu vou colocar agora para você o do Rio de Janeiro, já que a Érica está aqui representando o PROCON procon.rj.gov.br, para você acessar o PROCON aqui do Rio. E temos Facebook também. Tem o Facebook também e também de qualquer parte do Brasil. Você pode buscar aqui no Portal do Consumidor do Governo Federal. Você tem aí uma listagem com os PROCONs de todo o Brasil. É muito fácil você encontrar. Então, portaldoconsumidor.gov.br/PROCON, você já vai direto aí para a listagem dos PROCONs e do PROCON mais próximo de você. Já tem várias participações chegando aqui para a gente. Você pode mandar seu recado então pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone, os contatos estão aí na tela para você. Por exemplo, a Lucimar Rosa pelo Facebook, obrigado Lucimar aí pela participação. Ela conta que comprou em um site e nunca recebeu a mercadoria. E depois viu várias postagens numa página dizendo a mesma coisa sobre esse fornecedor.
Eles foram todos lesados e o site continua no ar, o que é um absurdo. Aí ela diz que são ladrões, conseguem colocar aí mantendo o site, mantendo a sites assim. Nesse caso, né, uma série de consumidores foram prejudicados com um site que promete uma venda, recebe dinheiro e não faz a entrega. Num caso como esse, o que o consumidor pode fazer, professor? Ele tem que buscar os caminhos da reclamação, inclusive o judiciário. Mas esse é um exemplo muito claro do cuidado que tem que se ter na internet. Antes de ingressar, de adquirir qualquer coisa na internet, verificar se existe reclamação. É fácil procurar nas páginas dos PROCON, você tem a listagem de sites hoje que são condenados pelos órgãos que tem reclamação, é muito fácil. Quer dizer, se você vai para o ambiente da internet para comprar, antes de tudo, pesquise da própria ambiente da internet, você vai verificar as reclamações, para não cair nisso, porque depois é difícil o ressarcimento, porque ele não tem a localização física, muitas vezes não tem a localização física, não tem o responsável. Como é uma situação muito dinâmica, muito rápida, eles podem sair do ar e você vai ter que buscar depois a responsabilidade do provedor, que é uma discussão maior ainda, um outro detalhe. Então, esse é um exemplo do cuidado que se tem que ter. Se tinha, quer dizer, se já havia outras reclamações, ela poderia ter... Ela foi ver as reclamações só depois que ela também teve o problema. Então fica essa dica de sempre buscar referência sobre o site antes de você depositar ali o seu dinheiro e confiar naquela instituição. Tem um decreto, tem um decreto federal que saiu ano passado que ele obriga as empresas a terem CNPJ, endereço, tudo embaixo, logo na primeira página, lá no final tem que ter o endereço. Quer dizer, isso já ajuda também o consumidor mostrar que é uma empresa que existe dados. de Exatamente, verdade. porque no caso dessa empresa, por exemplo, eu não sei se é um estelionato, quer dizer, sai do ramo do direito civil e passa para o direito criminal. Pode ser um estelionatário, a gente não sabe, uma empresa fantasma mesmo. De contato, se não tiver endereço claro, CNPJ, pode ter, aumenta o cuidado, desconfia, aumenta o cuidado. Vanessa já teve problemas em comprar alguma coisa pela internet? Não, sim, tive também e não foi entregue. E depois de muitas ligações e muitas mensagens, e paguei para chegar antes, paguei, né, uma taxa extra para chegar 2 dias e levou 30 e não chegou. E depois de muito reclamar e de ameaçar, né, como jornalista, queria fazer uma matéria e tal, eles resolveram me devolver o dinheiro. Mas isso demorou 45 dias. Mas o produto que você comprou nunca apareceu? Nunca apareceu o produto. E só depois de ameaçar e a mídia, eles resolveram me devolver. Mas agora me fez lembrar, falando sobre esse assunto de empresas que não cumprem, né, não só na internet, porque... Eu também fui vítima, né? Eu acho que somos diariamente, todo mundo é vítima. O problema é que a gente não vai atrás, mas somos vítimas em potencial, né? Então eu fiz uma compra e efetuei o pagamento em dinheiro, né? Era o valor R$ 1.800 em uma loja aqui famosa, enfim, de móveis. E eles não me entregaram os móveis no prazo combinado e não tinham ideia de quando poderiam entregar. Né, o prazo eram 5 dias e quando eu procurei 5 dias, falaram, não, a gente não sabe quando vai entregar. Aí eu solicitei a devolução do meu dinheiro e me disseram que só poderia devolver em 15 dias úteis. Eu falei, mas como que isso é possível? Eu só paguei em dinheiro R$ 1.800 e agora eu não tenho um rack nem tenho um sofá. E bom, eu resolvi entrar com o processo porque eu não tinha os móveis nem o dinheiro. E o processo em andamento eu resolvi fazer uma reclamação no Facebook. E... imediatamente eu recebi uma ligação do advogado da empresa me ameaçando. E me ameaçou como que eu estava fazendo aquilo e expondo a empresa e começou a gritar comigo. E eu estava dentro até da redação do jornal que trabalho. E eu tive que lembrá-lo que eu era jornalista e que eu estava dentro de um jornal e que poderia escrever uma matéria sobre ele. Agora, isso é um grande problema, né? A maior parte da população não trabalha na mídia, não é jornalista, não tem, né, esse poder, essa artimanha para poder negociar ou barganhar, na verdade. Todo consumidor deveria ter seu direito garantido. E eu voltei, Cristiano, para o Facebook e fiz uma outra postagem falando que tinha acabado de receber uma ameaça e como que um advogado se prestava a ameaçar alguém que está dentro do seu direito, que pagou, que tem um processo rolando contra essa empresa e ele ainda me ameaçava, podendo receber um novo processo. Então eu deixei tudo muito claro que ele poderia ser processado novamente. Foi que aí ele tirou a postagem do ar. Aí nunca mais me ligou
e depois de meses foi que eu fui receber, então Conseguiu fui resolver ressarcido. o problema. É. Agora, a internet, de fato, tem aparecido cada vez mais como uma ferramenta para os consumidores demonstrarem sua insatisfação e reclamarem muito. Inclusive, eu vou colocar para você, aí tem um site que está aqui na tela para você, o reclameaqui.com.br, e esse site é muito acessado, tem muita gente cadastrada aqui com todo tipo de reclamação. Você pode ver reclamações recentes, reclamações atendidas, e mais um monte de reclamações avaliadas. E daqui também você pode ir direto para a página do Reclame Aqui no Facebook, que tem você pode clicar aqui, fazer um like, ou ir diretamente na página deles na rede social. E aqui tem uma troca de informações, é meio que uma rede de apoio para as pessoas que têm problemas ajudarem as outras, né, Érica? Isso tem funcionado muito e tem, de certa forma, colocado uma pressão em cima das empresas para reagirem mais rápido? Sim, tem. As próprias empresas monitoram o Reclame Aqui e eles vão tentando atender as demandas, entendeu? No próprio site, o que é uma postura que a gente nunca tinha visto, porque o consumidor tem que buscar o PROCON, tem que buscar a justiça, e essa página você vê que funciona. O fornecedor tem medo desse efeito multiplicativo da informação. Ele tem medo disso, dessa má fama. É uma má fama que ele ganha. Então ele busca resolver. Ele não quer que essa má propaganda para a marca dele vá se disseminar para mais consumidores. Exatamente. Bom, tem várias participações chegando para a gente aqui, muita gente com problemas aí com atendimento ao consumidor de várias empresas. Você ainda tem tempo de mandar o seu recado para a gente também pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. A Margarete Almeida, pela rede social. Obrigado, Margarete, pela participação. Ela compartilha com a gente a história dela. Diz que se sente extremamente lesada porque há um mês comprou uma geladeira de uma marca famosa que veio com a borracha da porta com defeito. Aí ela conta que já abriu protocolos, reclamou no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, e nada, nenhuma solução até hoje. Foram agendadas 2 visitas pela empresa e as 2 visitas não aconteceram. Ela ficou esperando e ninguém apareceu, ninguém deu satisfação. O que ela pode fazer? Ela já abriu um protocolo, já reclamou no SAC. O que seria o próximo passo, professor? Infelizmente, ela vai ter que buscar agora o Poder Judiciário para corrigir uma borracha de uma geladeira que vai chegar, vão fazer a composição, aí vai ter uma indenização numa situação que já poderia ter sido corrigida com tranquilidade. Mas, infelizmente, nós temos essa ponta final pós-venda, ainda é um transtorno enorme para o consumidor. Infelizmente. Isso pode levar até quanto tempo um processo na justiça, como um caso da Margarete? Talvez hoje, como tem um juizado especial, que foi um aspecto que, voltando um pouquinho, conjugou com a defesa do consumidor nessa coisa da reclamação, da facilidade de reclamar, de buscar o judiciário, ela pode, dependendo da localidade do juizado, ela pode levar em média uns 4 meses para solucionar o processo final, se não tiver nenhuma. Isso é uma falha da empresa, de fato, né? Se tivesse ligado numa reclamação, quisesse de fato fazer um atendimento de qualidade, isso poderia ter sido resolvido. Nós temos uma falha não haver esse desgaste até para a marca, né? Nós temos uma falha na pós-venda muito grande. Essa assistência técnica, essa prestação é muito ruim ainda, é muito fraca. E o problema não é só da Margarete, tem a Ana Hensel também, obrigado, Ana, pela participação, que também está com outro problema com geladeira. Também há mais de 50 dias, tentou atendimento no SAC, também está com prejuízo. A Raquel, aqui em 2 ocasiões, também tentou entrar em contato. O pessoal que realmente de pós-vendas, de eletrodomésticos, linha branca e empresas tem que ficar mais atentos. Isso aparecem muitas reclamações desse tipo de produto, Érica, no PROCON? A rede varejista no PROCON é assim, abarrotado de reclamações. E sempre a mesma coisa, vício de produto, às vezes um vício simples que poderia ser solucionado. A gente vê muito porque a empresa acaba terceirizando esses serviços e ela perde um pouco do controle. Quer dizer, se ela tivesse consertado uma borracha de geladeira, ela teria economizado quantos reais? Não, a pessoa vai até o PROCON, vai ao judiciário, ainda vai pedir danos morais. Quer dizer, olha a diferença, o prejuízo que ela está tomando por ela não se atentar ao pós-venda. Não ficar em cima daquela assistência técnica, não ouvir o consumidor. Quer dizer, é uma coisa boa para ela. Essa mudança de postura das empresas acontecer, essas ferramentas da internet têm que ser cada vez mais utilizadas, as pessoas cobrando, acho que é a única forma, né, das empresas ficarem um pouco mais atentas e investirem um pouco mais em pós-venda. A gente está quase encaminhando já para o finzinho do programa, agora tem uma série de participações aqui do Simão, do Sérgio, da Ana Luísa Marques, pelo Facebook, pelo telefone. Obrigado, pessoal, aí pelos recados, reclamando sobre operadoras de telefone e de internet. Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar do Sérgio, que é muito
muito comum, infelizmente a gente também recebe muitas reclamações desse tipo aqui no programa, que é se uma fatura, por exemplo, chega após o vencimento por culpa da empresa, que não mandou, a pessoa não recebeu a fatura para pagar, o cliente deverá pagar juros na próxima fatura por atraso do pagamento, Érica? Não, ele tem que pleitear uma nova fatura e pedir esse abatimento dos juros que for cobrado. Ele tem direito a receber a fatura antes do vencimento. Muitas empresas, às vezes, têm isso frequentemente. E então, acaba colocando a culpa nos correios. Sim, coloca a culpa nos correios. Nem sempre, de fato, pode ser. Sim, mas o consumidor tem que estar sempre atento para evitar esses problemas. Porque para ter que discutir isso já é mais tempo que se leva e o consumidor pode correr o risco aí de cair no SPC ou Serasa. Dá um problema. Muito bom. A Ana Luísa também coloca que muitas empresas de telefonia e internet não cumprem as normas. Eles estão, de fato, no topo da lista, né, Érica? Dos que mais recebem reclamações no Procon. No Brasil todo. Acho que, no Brasil todo eu não sei te dizer, mas também aqui no Procon. Rio de Janeiro, com certeza. Tem bastante, tem bastante. Tem o caso também do Simão dizendo que a operadora trocou o plano dele, a velocidade da internet diminuiu muito, mas o valor lá cobrado todos os meses continuou o mesmo. Eu acho que o grande problema das operadoras de telefonia no Brasil é que não existem, a lei não é cumprida, né? Infelizmente... Existe uma agência, que é a Anatel de regulação, que diz que fiscaliza, mas infelizmente não se faz muito, né? Todos os dias temos reclamações e ali vai variando entre uma operadora e outra, líder de reclamação, e ninguém faz nada. Hoje saiu uma reportagem, inclusive, falando sobre multas, né? Mais uma foi multada, mas não todos pagam. Os dias... E não pagam para a própria Anatel. Assim, felizmente, eu acho que nos outros casos conseguimos, por empresas menores, de menor porte, conseguimos a solução, né? Eu sou exemplo, tive alguns casos, mas em relação às operadoras eu não vejo Porque telefonia solução. Você está restrito, você não tem para onde correr. Telefone, eu só tenho 4 empresas, 4 grandes empresas. Você precisa desse serviço, você não precisa tem uma grande disso, oferta é que nem luz. de operadoras. Você só tem uma, você é obrigado a contratar com ela. Você não tem. Você só tem 4 e não tem uma diferença grande de qualidade na prestação de serviço, porque são as 4. Nem preço, nem serviço acaba sendo quase a mesma coisa, né? Infelizmente o nosso tempo aqui já acabou, mas quero agradecer muito então a presença dos 3 aqui no estúdio comigo, ficando esse recado aqui que todos nós acho que concordamos, né? Tem que reclamar mesmo, né? Reclamar mesmo. Tem que colocar essa reclamação aí na rede, colocar mais uma vez para você o Reclame Aqui, que acho que é a forma mais popular de você colocar na rede a sua reclamação e ter um retorno mais rápido. Como já dissemos aqui, as empresas estão monitorando, então qualquer tipo de problema que você tiver, entre aí no Reclame Aqui. Inclusive dou a dica para o Carlos, lá do Mato Grosso do Sul, que disse que comprou um celular, não recebeu. Coloca no Reclame Aqui, Carlos. De repente você consegue aí o seu celular de volta com mais agilidade. Obrigado mais uma vez então vocês pela presença no estúdio. Você de casa, obrigado pela companhia. Um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar então semana que vem no Conexão Futura, ao vivo, de segunda a sexta, 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 e 7 da manhã. Até mais.